Olá, tudo bem? Eu sou Carla Matos e estou aqui de volta para apresentar mais um episódio da série Fora da Curva da Trend CE. O episódio de hoje, certamente, você que é empresário, executivo, conselheiro de empresas, vai ficar muito interessado em conhecer um pouco mais sobre a vida pessoal e profissional de Marília Fiuza, ela que é especialista em coach para executivos. Marília, assim, prazer muito grande conversar aqui contigo. Prazer É uma todo honra, meu, na honra toda verdade. minha. Pois é, a gente já se conhece há bastante tempo, Sim, inclusive minha madrinha de casamento. sim. A gente sabe hoje que essa carreira, que essa profissão que você escolheu, ela tem muitos desafios, né? Então, assim, primeiramente vamos conversar. Quem é a Marília Fiuza? Tá certo. E depois, por que você escolheu essa profissão? Tá bom. Me chamo Marília, sou casada com Maurício, tenho 3 filhos, a Cecília, o Tiago e a Camila. Sou filha de Antônio e Ceres, irmã de Carlos e Marcelo, amiga de muitas, que eu não posso sair citando o nome de tantas amigas queridas. Você é muito querida. Obrigada, obrigada, assim como você. Então, sou primeiramente isso, sou filha de Deus e sou profissional. E muito feliz com o que faço, atuo em coaching para executivos desde o ano de 2007 e sou realmente realizada na minha profissão. Mas até chegar à minha profissão não foram só alegrias, não foram só flores e ainda não é atualmente, porque é uma profissão que, embora extremamente bonita ao meu ver, mas ela é também muito mal compreendida ao meu ver. Em que sentido, Marília? No sentido de que o coaching é um processo muito metodológico, ele é um processo sério, que existe uma formação da pessoa não só a nível técnico, mas também de preparo emocional e psicológico, de experiência de vida, mas que infelizmente, pelo baixo nível de regulamentação, é uma profissão que pode ser praticada por muitas pessoas. E por isso, por esse baixo nível de regulamentação, infelizmente tem muitos poucos serviços com qualificação. Com qualidade, na verdade, ao meu ver. Então isso acaba desfigurando a profissão, que ela é muitas vezes exercida com outras técnicas, misturada com outras habilidades, com outras profissões, ou invadindo o espaço de outras profissões, como por exemplo o espaço terapêutico, psicológico, ou até de um psiquiatra. Então tem muitos coaches que se aventuram a invadir espaços que são de outras profissões, de consultores, né? Então, ela acaba sendo uma profissão criticada nesse sentido, que eu super compreendo, mas que para mim é difícil me manter como coach nos dias atuais. E o que você está pensando em fazer em relação a isso? É uma atividade muito valorizada. Eu acho que todas as empresas precisam ter esse tipo de treinamento com seus profissionais, tanto do lado pessoal como do lado profissional. Né? Eu acho que ambos estão interligados, é um indivíduo só. E a gente sabe que dentro das corporações existem muitos desafios ligados à área de RH, Sim. enfim. Então, como é que o coaching, esse treinamento que você faz, pode modificar a vida e o lado profissional das pessoas? Olha só, graças a Deus, hoje em dia, os profissionais de RH eles estão muito bem cotados, né, no mercado e estão se qualificando cada vez mais e são grandes patrocinadores do trabalho de coach. O que no passado, em 2007, para mim, eu precisava fazer um trabalho educativo sobre o coach nas empresas. Hoje eu não preciso mais fazer esse trabalho educativo, porque são os próprios RHs quem procuram, assim, principalmente, né? Então, eu sou muito grata aos profissionais de RH nesse sentido e que não me exige essa educação, mas ao mesmo tempo nós precisamos juntos fazer um trabalho de convencimento muitas vezes ao empresário que coaching é sim algo que pode trazer resultados concretos, inclusive para a organização, mas de uma forma indireta, trabalhando o indivíduo, trabalhando o colaborador, para que este colaborador possa trazer resultados para a empresa, né? E qual é o benefício? O benefício é porque o processo de coaching ele é um processo de autoconhecimento. E ele é de autoconhecimento, mas de uma forma metodológica para se chegar a um determinado objetivo. Então, a empresa ela tem condição de participar no briefing desse objetivo.
Então, quando eu recebo um executivo de uma empresa ou o próprio empresário, eu recebo com um briefing do que seria o ponto principal de desenvolvimento daquele profissional. Os empresários, eles estão mais abertos também a ter esse briefing colaborativo com os sócios, com pessoas liderados, participando de entrevistas prévias antes do processo iniciar. Então, geralmente, eu faço os processos de coaching com a rede de apoio de profissionais. Se a Carla vier fazer o processo, eu vou fazer entrevistas com liderados seus, ou sócio, ou sócia, ou com um fornecedor que você queira que participe do seu processo, ou um cliente muito próximo. Então, essa rede de apoio me dá inputs de qual vai ser o briefing central do processo. E, claro, o mais importante é a autopercepção, né? Então, colocando em conjunto a autopercepção com a percepção de terceiros, a gente chega num objetivo que é o ponto de desenvolvimento mais necessário naquele momento. E aí o cliente trabalhando e desenvolvendo aquele ponto, quem é que sai ganhando? O time, os clientes e a empresa, né? Trazendo resultados concretos para a empresa. Então, Marília, quais são as dores assim mais comuns que você escuta quando uma empresa te procura para resolver um determinado problema? Olha, está acontecendo isso aqui na minha empresa, eu preciso de você. Eu tenho muita demanda de profissionais que são de alto nível de liderança, que trazem muito resultado para a empresa, mas tem um estilo de liderança muito duro, de muita exigência, ou com um tratamento não muito humano. E as empresas estão muito atentas a essa segurança psicológica também. E a liderança humanizada, né? Ou a liderança servidora. Então, e principalmente nas empresas familiares, elas trazem uma cultura familiar de respeito humano mais forte, né? É diferente de multinacionais, que muitas vezes traz isso de uma forma mais crua, mais fria, né? Então, uma demanda muito comum é isso, o equilíbrio entre foco em resultados e foco em pessoas. Então, tem duas formas aí de trabalhar em empresas familiares, em que aquele indivíduo ali, o pai ou a mãe ou o irmão, são indivíduos chaves para aquela empresa, que na ausência de um ou de outro pode balançar a empresa. Né? E também tem e trabalhar o psicológico entre famílias, porque a gente sabe também que trabalhar entre família, com família não é também algo muito fácil. Na verdade, é extremamente difícil. É difícil, é muito desafiador, né? Tem outras empresas que são essas empresas as multinacionais, que não têm esse viés familiar, enfim, sai uma peça, entra outra peça, assim, as pessoas são tidas, são repostas e postas naquele hoje em dia, na verdade, eu falei isso, mas eu quero até fazer uma correção, porque existem muitas multinacionais que, como estão atentas aos temas mais atuais, de liderança servidora, de liderança humanizada e segurança psicológica. ESG também. E ESG também. Então, trazem essa pauta para a empresa também. Só que, lógico que formar cultura numa multinacional é mais difícil e mais suado do que formar cultura numa empresa familiar, onde os donos estão ali todo dia passando, comunicando através das atitudes, da forma de falar, das decisões, aquilo que eles mais prezam, né? E geralmente nas empresas familiares nós temos profissionais com muitos anos de casa. A expressão é até essa, casa, né? Então, se é muito tempo de casa, é quase que um membro familiar. Então, a família empresária muitas vezes tem dificuldade de desligar pessoas de muito tempo de casa. Então, isso também é algo que às vezes dificulta, né, o processo decisório nas empresas familiares, e dificulta também, muitas vezes, facilita para a cultura mais humanizada, mas dificulta com foco em resultados. Então, por isso que eu digo que a demanda é o equilíbrio entre foco em resultados e o respeito às pessoas. Essa demanda é muito comum. Agora, uma segunda demanda também que aparece bastante é a questão de planejamento, a dificuldade de planejamento, ou seja, profissionais, às vezes, que têm a paixão pela marca, têm a paixão pelo que faz, pelo produto, pelo serviço, mas tem uma rotina desorganizada de gestão. Ou então, o próprio empresário tem bastante essa demanda, porque geralmente são empreendedores, são pessoas que partiram na frente para abrir suas empresas,
mas eles não têm muito aguçado a questão da organização processual. Então, essa demanda entre os empresários é bem comum. E como é que funciona essa demanda em específica, a atuação do teu trabalho? O meu trabalho é disponibilizar metodologias de organização de atividades, né? Então, a organização de rotinas. Então, se você viesse com essa demanda, Marília, eu adoro o que eu faço, mas eu tenho dificuldade de gerir a minha rotina. Principalmente porque eu tenho diversidade de papéis, de trabalhos, de diversas atuações. Então, eu vou disponibilizar com você um método de organização de suas atividades. Inclusive extrapolando um pouco o seu papel só profissional. Porque quando a gente entra em planejamento, Carla, a gente precisa extrapolar um pouco o papel do executivo ou do empresário. Porque várias interferências são de outros papéis. Então, não adianta eu disponibilizar uma metodologia que te ajuda a se planejar em ter um único papel e deixar todo o teu sistema desorganizado. Então, para esta demanda específica, que é de planejamento, geralmente eu extrapolo o papel. E o coaching, ele tem um momento de entrar e um momento de sair? Geralmente, quanto tempo dura essa? Sim. Diferente de um processo de terapia, que tem um período mais prolongado, ou às vezes até sem data de término, né? O processo de coaching, ele tem ciclos. Então, a gente trabalha com um ciclo de acompanhamento de 5 a 6 meses. É o primeiro ciclo que eu trabalho. E eu não trabalho assim com horas de atendimento. Eu trabalho com um acompanhamento profissional de 6 meses. Este acompanhamento envolve encontros de 1 hora, envolve uma comunicação aberta, envolve disponibilizar recomendações de leitura, envolve assessoria quando demandada. Então, não são horas de trabalho. É um acompanhamento profissional durante tanto tempo. A gente tem percebido muito no mundo corporativo, Marília, você pode também dar a sua percepção, que muitos executivos, muitos empresários, inclusive os próprios colaboradores, né, estão sofrendo uma ansiedade muito grande por busca de mais resultados, né, de uma performance cada vez mais alta, e isso vem trazendo uma ansiedade que, ao invés de impulsionar, né, que ao invés de faz bloquear, na verdade. Interferir negativamente. Interfere negativamente, inclusive nas relações. Então, o indivíduo acaba adoecendo. Aquele profissional fica doente e a empresa acaba tendo um problema muito maior. E a síndrome de burnout, eu acho que é um tema que está sendo bastante discutido. Então, o burnout é um tema muito atual. O coaching tem como ajudar profissionais que estão em estado de burnout, estado de estafa. Porém, o que eu vejo é um ponto delicado, que muitas empresas estão indicando o coach para seus colaboradores, dizendo que eles estão em estado de burnout, mas eles já estão num estado mais avançado, de depressão, ou já estão doentes. Então, o burnout não é uma doença, mas um estado avançado de depressão já é uma doença. E o que não pode acontecer é um coach tratar uma doença. Aí é o caso mais sério. É o coach tratar um profissional que já está deprimido ou depressivo, precisando de medicação ou de um acompanhamento terapêutico mais aprofundado, e o coach ser indicado para essa situação. Então, eu vejo que o coach é mais um trabalho, Carla, preventivo. Ele é um trabalho que não deveria chegar nessa situação, ele vem antes. Eu estou pensando aqui também, porque já vivemos num mundo de muita pressão e muitas vezes a figura do coaching, ele entrou para cá porque eu acho que a gente tem que conhecer as nossas fragilidades, nossas fraquezas para melhorar, mas muitas vezes na cabeça desses profissionais é assim: eu já estou sofrendo uma pressão tão alta, o coach vai entrar aqui e vai piorar ainda mais a minha situação, porque eu vou ter mais pressão. Muitos têm essa resistência. Eu acho que depende muito do profissional que vai conduzir esse processo. E depende também da parceria com o RH, de como o RH brifa esse profissional de que ele está sendo indicado para fazer coaching, tá? Porque assim, se ele é indicado porque ele está muito mal na fita, e se a empresa tem essa cultura de indicar o coach para os profissionais que já estão muito mal, então as pessoas vão entender que toda vez que eles forem indicados para o coach é porque eles já estão no ou demite ou não demite. Mas a empresa que tem uma cultura de escolher os profissionais que ela mais aposta,
esses profissionais, eles ganham o processo como um presente. Eu posso citar aqui nome porque é um reconhecimento positivo. Por exemplo, a Três Corações tem muito essa cultura de escolher os profissionais e que já estão muito bem e que elas querem que fiquem melhor ainda. Então, os profissionais que chegam da Três para eu atender, eles já vêm muito empolgados, extremamente motivados, se sentindo assim premiados. É totalmente diferente. Aí o terreno é muito mais fértil, porque o processo de coach, ao meu ver, tem profissionais, colegas meus que divergem da minha opinião, mas o coach ele traz muito mais resultados e melhores resultados para profissionais que estão bem de saúde psicológica, que estão bem, numa fase boa. Ao meu ver, traz muito mais resultados, mas reforço. Isso aqui não é uma opinião como dita como verdade, porque tem profissionais, colegas meus que dizem, não, Marília, eu acredito que o coach pode reverter muito o estado psicológico. Ok, eu não tenho essa experiência. A falta de motivação dentro da empresa, ela é também um problema muito comum de alguns profissionais. Eles são bons, mas estão desmotivados. Aí essa situação eu tenho mais comum no setor público, que eu atendo muito privado e público. Então, no setor público, pelo sistema, pela forma como as coisas são conduzidas e pelo histórico das instituições públicas, que não investem muito em liderança, né? Por exemplo, os juízes, eles não são formados para ser líderes. Os promotores, eles não têm um histórico de ser formado para ser líderes. Então, eles não tiveram também esse cuidado psicológico, essa liderança humanizada, né? Eles são especialistas na área que eles estudam e que eles atuam. Então, isso é muito novo, né? Então, também quero dar aqui falar abertamente, por exemplo, o Ministério Público foi muito à frente disso e há tempo faz trabalhos comigo para a liderança, inclusive dos novos promotores que estão entrando. Eles já estão tendo formação em liderança, em formação em segurança psicológica, enfim, vários outros temas que são de áreas adjacentes à atuação deles. Mas, de uma forma geral, o problema desmotivação é um problema bem generalizado no setor público, realmente. E é algo, você acredita que a falta de motivação é algo que é mais da pessoa ou o ambiente? Não, é uma combinação, né? O ambiente interfere totalmente. O profissional no setor público ele tem que ser mais aguerrido, no sentido de ele mesmo construir as suas próprias metas, as suas próprias conquistas, os seus próprios desafios. Porque a segurança do trabalho joga contra ele. Né? Apesar de que hoje em dia já há controvérsia de que está tão seguro assim. Mas, a priori, essas pessoas optaram por esses trabalhos muito também pela motivação da segurança. A estabilidade. Só que a estabilidade muitas vezes acomoda a mente. Acomoda a mente, acomoda essa inquietação construtiva de estar sempre se reciclando e buscando conhecimento e pisando em áreas, em territórios que não são do seu dia a dia, né? Então, isso acaba jogando contra. E não só isso, às vezes uma falta de reconhecimento do trabalho também daqueles que estão ali se doando, que são, olha, eu tenho conhecido profissionais extraordinários no setor público. E muitas vezes a desmotivação é por uma falta de reconhecimento, por uma falta de incentivo, porque eles têm estabilidade para não perder, mas também eles têm estabilidade para não crescer. E isso desmotiva, porque não tem premiação como tem no setor privado, né? Um bônus, não existe isso. É verdade. Então, os desafios são grandes também para eles. E Marília, assim, a gente fala muito dos profissionais que estão atuando no mercado e você como profissional, como pessoa, também como é que você ajuda a blindar um pouco a tua mente, né, de tanta interferência que a gente sofre no dia a dia, para a gente conseguir realizar as ações que são necessárias nos dois âmbitos, o pessoal e o profissional. Eu não sinto que eu consigo blindar, né, porque blindar seria não deixar passar nada, mas passa. E eu absorvo e tenho meus próprios desafios, os desafios de casa, como mãe de 3 filhos também. Então, eu não me sinto blindada. Né? Eu me sinto protegida por Deus, isso eu me sinto abençoada por Ele, mas eu me sinto muito vulnerável também. Então, assim, o que eu posso fazer a meu favor é uma vigilância constante, né? Assim,
do meu próprio autocuidado, do cuidado como mãe, do cuidado como esposa, como filha, como irmã, como amiga. Eu fico assim atenta no radar, como eu acho que muitas de nós, né? 90% acho das mulheres têm esse radar ligado. Mas eu também me cuido terapeuticamente. Então a Marília Coach faz terapia. Faço terapia há muitos anos. E não só terapia, eu tenho também um psiquiatra. Então, eu tenho esse apoio de psiquiatra e de terapia. E por isso eu valorizo, eu honro demais essas duas profissões e jamais me atrevo a sair do meu quadrado para invadir a área terapêutica ou do psiquiatra. Eu nem poderia, porque eu não tenho nem as habilidades para isso, nem as ferramentas, nem a formação. Cada um no seu lugar, né? É. As pessoas que te conhecem sabem que você tem um lado espiritual muito forte, né? Que você trabalha a espiritualidade muito forte. Para você, assim, quem é o teu líder espiritual? Meu líder é Jesus Cristo, sem dúvida alguma. Sempre foi. Acho que eu tive o presente, a graça de receber essa formação desde o berço, desde os meus pais, desde o leite materno. Então, assim, eu não tive que fazer muito esforço para ter essa liderança como o meu exemplo, mas a gente tem que fazer um esforço para manter a fé, né? E eu já tive também experiências de vale na fé, entre altos e vales, né? Picos e vales, eu já tive experiências de vales, onde também desacreditei, questionei, achei que Deus não existia. Isso foi bem próprio, específico na época que a minha filha nasceu, a última Camilinha, que eu não conseguia me conformar, né, dela ter nascido com síndrome de Down. Então eu tive um processo de aceitação disso e algo que abalou a minha fé. Diferente de muitas mães que, né, conseguem acolher isso com mais naturalidade. Mas você já tinha descoberto? Não, eu descobri no parto. Foi bem traumático, foi. Que foi por isso também o Também, preparo, né? também, mas eu acho que eu tenho uma vulnerabilidade emocional também, que eu me percebo para questões surpresa. Assim, quando você é pego de surpresa, assim, né? Eu não sou uma pessoa muito forte, assim, acho que emocionalmente, como eu sou muito planejada, então eu acho que o efeito surpresa me pega mesmo de surpresa e eu emocionalmente tive que ter apoio, mas o meu maior apoio foi o meu marido, que me deu muito apoio na época e foi bem especial, mas lógico que acima dele tinha, né, Jesus maestrando tudo isso, né? Toda essa orquestra. Mas já tive, sim, meus períodos de também não crer. Mas hoje, nesse exato dia, graças a Deus, essa fé está recuperada. Recuperada, né? A espiritualidade e o autoconhecimento, eu acho que são duas ferramentas muito poderosas para a gente conseguir levar a vida, né, eu vejo que, eu diria assim, que o autoconhecimento é um meio, né, um processo, e a espiritualidade é uma das principais fontes de autoconhecimento. Porque através da espiritualidade, pelo menos para mim, Marília, através dela que eu mais me conheço, a minha fraqueza, as minhas misérias, as minhas falhas e também os meus dons, os meus talentos, as minhas forças, né? E a espiritualidade, ela impulsiona muito a esse trabalho de serviço, com amor. Então, quando a gente se coloca a serviço e com amor, a gente também consegue descobrir mais as nossas forças, as nossas potências, né? Potencialidades. Aí, além da espiritualidade, tem todos os outros meios também humanos que não deixam também de ser espirituais e divinos, que é a terapia. Aí tem os cursos, leituras, uma boa conversa entre amigas. As experiências da humanidade, do ser humano, né, também são experiências divinas, ao meu ver. E Marília, assim, quais são teus planos, assim, se a gente for falar um pouquinho mais para frente de futuro, qual é o teu plano? Então, eu já tive alguns planos falidos, que foi difícil também diante de Deus eu aceitar, né? Alguns sonhos que foram para a gaveta e que eu vou ter que acolher, que não vou mais conseguir realizar, porque já passou a idade. Não é nem coisa assim de crença, é porque é um fato. Se você tem uma idade limite para entrar no curso da Harvard, por exemplo, não tem mais a idade, era só até 40, passou, estou com 44. Então, alguns sonhos vão para a gaveta, né? Mas, assim, o meu plano maior é manter minha família de pé, unida e com a fé em Jesus Cristo. Isso é o meu plano macro, né?
além desse plano, eu tenho muitos planos no meu trabalho, porque no meu trabalho eu me sinto muito viva, eu me sinto muito feliz realmente aqui, sabe? Nesse cantinho especial, eu sinto aqui Deus também muito presente através do meu trabalho. Então eu tenho planos de expandir os meus serviços. Hoje em dia eu atuo com coach para executivos, mas naturalmente o meu trabalho tem expandido para outras áreas. Então eu tenho trabalhado muito com família empresárias, que eu não chamo mais nem tanto de coaching, porque é muito intermediação entre relacionamentos. Trabalho também com conselhos, né? Então, assim, estou chegando cada vez mais perto desse papel. Já trabalho muito com conselheiros, mas na verdade ainda não em conselho, mas estou me aproximando cada vez mais desse espaço, desse território, né? E tem a escrita do livro. Pois é, eu peguei aqui no livro, né, o livro da Marília, Viver Melhor, Reflexões para o Crescimento Pessoal e Profissional. Então, uma série de artigos, né? Esse livro foi o primeiro livro que eu escrevi, eu tenho 2, e pretendo escrever mais, voltando só um pouquinho para a pergunta anterior, que é essa expansão, né? E eu pretendo muito desenvolver ainda mais o meu papel de escritora, porque depois desses 2 livros eu não escrevi mais outros, e estou com esse desejo muito latente nos meus planos de vir o terceiro. Já comecei a escrever, ele já está em elaboração, e tô assim, bem animada. É algo, inclusive, que eu tô falando aqui, era sigilo, mas falei aqui. Porque, na verdade, nem a minha família sabe, mas está sendo escrito. Acabou saindo, agora acabou saindo. Mas já tem um terceiro livro sendo escrito, sim. Esse foi uma coletânea de artigos. E esses artigos eram escritos para o jornal local. E depois a gente coletou os melhores artigos de 3 anos de escrita e lançamos o livro em 3 categorias. Eles são divididos em 3 partes. Tem os artigos de autoconhecimento, de desenvolvimento profissional e espiritualidade, que são os 3 temas mais recorrentes, né, da minha vida profissional, desde antes de ser coach. Para escrever os livros, você tem algum lugar especial que você fique mais em contato com Deus, com a natureza, para poder escrever? Sim, inspiração? Eu escrevo muito aqui, mas quando eu estou com a natureza é na Serra de Guaramiranga, a gente tem um sítio lá. E lá realmente é um lugar para mim inspirador. É onde o papel e a caneta entram mais em ação. Eu consigo colocar muita coisa no papel lá. Então, vai ver que é por isso que ele está mais devagar, porque faz tempo que eu não estou indo mais. A casa hoje é alugada, então os clientes não estão deixando mais eu usar a casa. Então, está dificultando um pouco a escrita, mas eu tenho que, inclusive, ir com mais frequência lá, fazer essa negociação com meus próprios clientes. Eu vi que você divulgou que as suas palestras também do Vida na Trilha agora estão disponíveis, né? Para quem quiser assistir no canal do YouTube. Isso. Está lá aberta. Foram, exatamente. A gente lançou há 2 anos. Você tem uma plataforma? Isso, eu tenho uma plataforma de palestras, de aulas. Essa plataforma foi lançada há 2 anos, se chama Vida na Trilha. E essa plataforma, ela teve um tempo de exclusividade para os clientes que entravam na comunidade. Assistiam a palestra e acessavam a plataforma para assistir quantas vezes quisessem. Mas no contrato, 1 ano depois de expirado o curso, né, eu poderia abrir a plataforma. Então agora completou o período e a gente abriu as 88 palestras para o público. Então estão todas abertas para vocês no canal do YouTube. No canal do YouTube, Marília Fiuza. Marília Fiuza são 88 aulas de 30 minutos, de temas diversos do mundo corporativo. Dá pra escutar engajamento, em qualquer lugar, dá, e tem vídeo também, né? Se quiser assistir, é aula mesmo. Então, assim, eu chamo de aula porque o formato que eu falo nas palestras é bem didático, né? Então, é com animação. Então, a gente tem temas sobre engajamento, proatividade, sobre coragem, pertencimento, enfim, temas diversos que podem utilizar para você e para o seu time. Joia. Queria agradecer demais pela nossa conversa, o nosso papo, foi super bom. A Marília é sempre muito inspiradora, tem um lado espiritual muito forte, que acho que a gente que acompanha a Marília sempre tá olhando para ela, a Marília tá rezando, a Marília tá ali. Contrita. Exatamente. E isso realmente, a Marília é tida como uma amiga, né? Pode chamar assim mesmo. Meio, acho que todo mundo quer ser amigo da Marília, a verdade é essa. Que é isso. Então é um prazer muito grande, Marília.
Oh, é um prazer, é todo meu estarmos aqui entre amigas, né, conversando sobre nossas vidas. E às vezes no dia a dia da vida da amizade, a gente não aprofunda tanto. Acaba que ali no meio da diversão, do lazer, a gente não conseguindo aprofundar tanto, né? E hoje foi uma oportunidade que a gente teve, talvez, de você conhecer um pouco mais de mim, eu um pouco mais de você. Sim. E agradeço muito por esse espaço. Muito obrigada e a gente fica por aqui e até a próxima. Até a próxima.